Olá, eu sou a Ruth. Minha vida era perfeita e nunca me faltou nada. Mamãe e papai eram donos de uma empresa de sucesso e eram pais perfeitos. Eles me amavam e sempre diziam que nada era mais importante que a família. Nossa casa era um lugar feliz e cheio de amor. Mas havia algo que continuava arruinando o meu humor. Ou melhor, alguém. Meu colega de classe, Dwight. Esse cara era mais desagradável que brócolis. E por alguma razão, ele não me deixava em paz. Ei, Ruth, você sabe a diferença entre você e uma pizza? Tenho certeza que você está prestes a me contar. Quando eu olho pra pizza, não tenho vontade de vomitar. Ai, que idiota. Num dia fatídico, Dwight e seus amigos estavam me esperando depois das aulas. Eu não queria ter que lidar com eles, então comecei a correr assim que vi aqueles valentões. Eles me seguiram, então me escondi em um cemitério. Dwight e sua gangue passaram por mim. Resolvi pegar um atalho pelo cemitério porque não queria topar com eles novamente. Eu nunca fui tão covarde, mas aquele lugar me deu arrepios. Era assustador. E então meus olhos pousaram sobre um dos túmulos. Eu li o nome. Madison Taylor. Isso me deu arrepios. Taylor era meu sobrenome. Mas o mais estranho é que ao lado do nome havia a foto de uma garota que se parecia muito comigo. Isso me assustou ainda mais e eu corri para casa. Obviamente, perguntei aos meus pais se eles sabiam quem era Madison Taylor. Eles disseram que não tinham ideia de quem eu estava falando. No entanto, eles pareciam nervosos. Meus pais estavam definitivamente escondendo alguma coisa. No dia seguinte, na escola, todos os alunos estavam falando sobre um roubo. Acontece que alguém havia invadido uma joalheria na noite anterior. O misterioso ladrão não deixou nenhuma evidência na cena do crime, e a polícia estava trabalhando freneticamente. Dwight não parava de falar sobre isso. Ele imaginava que era um Sherlock Holmes jovem, e estava se gabando dizendo que resolveria o caso num piscar de olhos. Vou mostrar aos detetives como se faz. Ele estava tão envolvido com essa história que se esqueceu completamente de mim. Aleluia, finalmente! Isso foi apenas o começo. Quando cheguei em casa depois da escola, vi meus pais conversando com uma senhora idosa. Temos convidados? Meus pais hesitaram no começo, mas depois admitiram que aquela senhora era minha avó. O quê? Imediatamente os bombardeei com perguntas. Por que eles a esconderam de mim e por que a vovó apareceu agora? Mas minha mãe me interrompeu e disse friamente que isso era assunto de adulto. Vá para o seu quarto e não nos incomode. Fui para o meu quarto me perguntando o que era aquilo. Meus pais sempre disseram que os parentes deveriam apoiar uns aos outros. Como é que eu nunca tinha visto a vovó então? Meus pais se recusaram a me explicar qualquer coisa, mesmo depois que ela foi embora. Eu tinha que chegar ao fundo da questão. Encontrei o endereço da vovó no celular da minha mãe e saí. Imagine minha surpresa quando descobri que ela morava em uma casa velha em um bairro horrível. Eu estive cercada de luxo minha vida inteira e nunca precisei de dinheiro. Meu sangue ferveu porque meus pais não fizeram nada para ajudar a vovó. Eu bati na porta dela. Vovó pareceu feliz em me ver e me convidou para entrar. Ruth, querida, procurei seus pais porque queria que você soubesse a verdade, mas eles não me deixaram falar com você. Ela suspirou profundamente e confessou que meus pais romperam todo o contato com ela depois que minha irmã mais velha morreu. Espere aí. O quê? Eu tinha uma irmã? Sim, você era muito pequena e provavelmente não se lembra da Madison. Madison Taylor. Deve ter sido o túmulo dela que eu vi. Por que meus pais esconderam a verdade de mim? Minhas pernas cederam e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Mas eu ainda insisti que a vovó me contasse tudo. Sua mãe e seu pai eram muito jovens quando tiveram a Madison. Eles moravam em um bairro ruim e sonhavam em fugir da pobreza. Eu estava criando a Madison para que eles pudessem trabalhar. Mas minha avó também não conseguia cuidar da neta o tempo todo. Então minha irmã muitas vezes fugia de casa e rapidamente se envolveu com más companhias. Em poucos anos, nossos pais ficaram ricos, mudaram-se para uma bela casa e me tiveram. Naquela época, Madison se envolveu em algumas coisas muito ruins. Quando você tinha 5 anos e ela 16, a Madison morreu. Agora que pensei nisso, eu me lembrava de policiais indo à nossa casa e falando sobre a morte de alguém. Eu era criança e não entendia nada naquela época. Meus pais nunca falaram sobre isso e garantiram que eu nunca visse a vovó. Foi um grande choque. Conversei com a vovó até o anoitecer e depois fui para casa chateada com meus pais. Quando estava passando pelo cemitério, vi uma silhueta misteriosa perto do túmulo da minha irmã. Mesmo com medo, minha curiosidade me venceu. Eu me escondi atrás de uma lápide e observei aquela pessoa. Ela desapareceu rapidamente e percebi que havia alguém ao meu lado.
Dwight, você me assustou! O que você tá fazendo aqui? Estou tentando pegar aquele ladrão. E você? Não sei o que deu em mim. As palavras simplesmente saíram da minha boca. Contei ao meu colega tudo o que havia acontecido comigo e até mostrei a ele o túmulo da minha irmã. Alguém estava aqui, mas eu não vi com clareza. Dwight ficou em êxtase e disse que me ajudaria. Ok, mas só se você prometer não me intimidar mais. Combinado. Quando cheguei em casa, explodi com meus pais por me alimentarem com mentiras durante toda a minha vida. Eles admitiram que a vovó me contou a verdade. Acontece que eles a culpavam pelo que aconteceu. Sua avó tinha problemas com a lei. Foi culpa dela a Madison ter se envolvido com más companhias. Eu não acreditei neles e fiquei desapontada. Meus pais sempre foram meus exemplos, mas tratavam minha irmã e minha avó de maneira terrível. Na manhã seguinte, na escola, Dwight me disse que outra loja havia sido roubada à noite. A polícia não conseguiu prender o criminoso, mas descobriu que o misterioso ladrão era uma mulher. Papai havia dito que minha avó costumava ser uma criminosa. Eu não queria acreditar que ela era. Mas e se ela fosse responsável por todos aqueles roubos? Compartilhei minhas suspeitas com o Dwight e ele elaborou um plano. Vamos nos esconder na casa da sua avó e vigiá-la. Típico. Esse é o melhor plano que você tem, grande detetive? Você tem alguma ideia melhor? Eu não tinha. Então fomos para a casa da vovó depois da escola. Antes que pudéssemos nos esconder, ela saiu de casa e foi para algum lugar. Nós a seguimos e a vimos entrar em um shopping. Ela escolheu muitas roupas. Achei que ela estava comprando para alguém mais jovem que ela. Exceto que ela não as estava comprando. Em vez de pegar, ela colocou uma peça na bolsa de outra cliente. A mulher desavisada tentou sair da loja enquanto minha avó a seguia. Claro, o alarme disparou. Os seguranças acharam que aquela mulher tinha mais probabilidade de ser uma ladra do que uma senhorinha simpática. Eles a revistaram e encontraram o item roubado em sua bolsa. Mas eu não roubei nada. Isso é um erro. Guarde suas desculpas para a polícia. Enquanto os seguranças revistavam aquela mulher, a vovó já havia saído. Uau, ela era mesmo uma criminosa. Por que ela roubaria roupas de adolescentes? Eu queria alcançá-la e fazê-la pagar por tudo, mas o Dwight me impediu. Isso não é tão sério. Vamos pegá-la em flagrante quando ela cometer um crime maior e então entregá-la à polícia. Concordei e fui para casa. No caminho, fui ao cemitério e me sentei ao lado do túmulo da Madison. Embora eu não conhecesse minha irmã, eu sentia que tínhamos uma conexão. Queria que você estivesse aqui. Tenho certeza de que nos daríamos bem. Enxuguei uma lágrima e de repente ouvi a voz irritada de alguém atrás de mim. Quem é você? E o que você tá fazendo aqui? Eu me virei e vi uma garota terrivelmente familiar. Eu tive o maior choque da minha vida. Era minha irmã. Madison? Como isso é possível? Depois de ter certeza de que a Madison não era um fantasma, comecei a chorar e joguei meus braços em volta dela. Eu sou a Ruth, sua irmã. Ela estava tão confusa quanto eu. Nos abraçamos e então fomos conversar em um café. Você provavelmente tem muitas perguntas. Nem sei por onde começar. Eu sei que você está surpresa por eu estar viva. Pedimos um café e minha irmã me contou sua história. Viver com a nossa avó não foi fácil para ela. Ela realmente foi uma má influência para a Madison e a encorajou a infringir a lei. A vovó costumava roubar e culpar a Madison por tudo para evitar ser punida. Um dia, a vovó ficou tão gananciosa que roubou uma grande quantia e, como sempre, incriminou a Madison. Eu podia ter acabado na prisão, então tive que fingir minha morte e fugir para a Venezuela. Nossos pais sabiam disso e me ajudaram a enganar a polícia. Eles até construíram esse túmulo falso. Agora, anos depois, a Madison voltou, esperando que todos tivessem esquecido dela há muito tempo. Ela trabalhava em um museu agora. Eu não conseguia acreditar que minha família tinha tantos esqueletos no armário. Era como se eu estivesse vivendo em uma terra mágica imaginária e tivesse acabado de acordar para uma dura realidade. Mesmo assim, fiquei nas nuvens quando conheci minha irmã e a convidei para ir à nossa casa. Não acho que seja uma boa ideia, Ruth. Não é que eu guarde rancor dos nossos pais, mas nunca esquecerei a facilidade com que eles me mandaram para a casa da vovó. Mas não se preocupe, você é minha irmã mais nova e eu quero conhecê-la melhor. Eu não ia deixar meus pais escaparem impunes de suas mentiras. Assim que cheguei em casa, aumentei a voz e disse a eles que havia encontrado a Madison, que estava bem viva por sinal. Mamãe e papai ficaram brancos como a neve quando ouviram isso. Ruth, querida, fique longe da sua irmã. Ela não é o tipo de pessoa a quem você deveria se aproximar. A Madison não é quem diz ser. Chega! Não vou mais acreditar nas suas mentiras.
Saí correndo para o meu quarto e bati a porta atrás de mim. Dwight me ligou e me contou que joias caras tinham acabado de ser entregues em uma joalheria ali perto. Meu colega tinha certeza de que o misterioso ladrão viria atrás delas naquela noite. Se a sua avó é quem está por trás desses roubos, então vamos entregá-la à polícia e ficar famosos. Estarei te esperando na joalheria em 1 hora. Você está me convidando para sair? Por que não? Eu concordei. Quando escureceu, saí do meu quarto e fui até a joalheria. O Dwight já estava me esperando atrás de uma cerca viva ali perto. Me agachei ao lado dele para ficar de olho na porta da joalheria. Estava bem entediante. Então começamos a conversar. Ele me fez rir e me deu conselhos sobre como me dar bem com os meus pais e encontrar minha irmã. Nunca pensei que diria isso, mas o Dwight não era um cara mau. Quem é você e o que você fez com o verdadeiro Dwight? Do que você tá falando? Bem, você costumava me intimidar. Acho que sempre gostei de você, mas não sabia como fazer você me notar. Nós dois rimos timidamente. E então o sistema de alarme disparou. Alguém saiu de dentro da joalheria e correu em direção ao cemitério. Tudo o que vimos foi uma silhueta escura. Vamos segui-los. Precisamos correr. Corremos atrás do ladrão. Ele passou alguns minutos perto do túmulo da Madison e depois foi para a casa da minha avó. Não conseguimos ver o rosto do ladrão no escuro, mas quando ele correu sob um poste de luz, vimos que estava usando as roupas que minha avó havia roubado. Ahá! Por precaução, tirei uma foto e liguei para a polícia e contei tudo. Logo a criminosa foi presa e até fomos entrevistados pelos repórteres. No dia seguinte na escola, Dwight e eu fomos tratados como celebridades. Ele finalmente me convidou para um encontro de verdade. Eu adoraria meu corajoso Sherlock Holmes. Não seria um final feliz sem uma reunião familiar. Meus pais me ligaram e disseram que a Madison veio fazer as pazes e se despedir. Ela aparentemente decidiu se mudar para outra cidade. Eu imediatamente corri para casa para me despedir dela. Lá, tive uma surpresa. Por alguma razão, os policiais estavam algemando os meus pais quando eu cheguei. Ei! Como eles ousavam arruinar meu final feliz? Cheguei na delegacia e descobri que minha avó havia sido liberada. Acontece que ela tinha um álibi sólido para a noite do roubo. Além disso, a polícia não encontrou nenhuma das joias roubadas na casa dela. Meus pais foram presos após uma denúncia de alguém que desejava permanecer anônimo. Minha cabeça estava girando. O policial me deixou falar com os meus pais e eles me contaram o que havia acontecido. A Madison disse que não estava mais com raiva de nós e até me deu um anel precioso como presente de despedida. Nos reconciliamos antes dela ir embora. Então percebemos que ela havia deixado a bolsa em nossa casa. Meus pais queriam levar a bolsa para ela, mas naquele momento a polícia invadiu a casa deles e os prendeu. Os policiais encontraram na bolsa da Madison as roupas que o criminoso usava na noite do roubo. Além disso, minha mãe estava usando um dos anéis que haviam sido roubados. Não é de se admirar que a polícia tenha prendido meus pais de primeira. Não acredito! A Madison armou para vocês! Avisamos que ela não é confiável. Sua avó deve tê-la ajudado a armar para nós. Cheguei à mesma conclusão e fiquei furiosa comigo mesma. Como eu pude ser tão ingênua? Prometi aos meus pais que provaria a inocência deles e corri pra rua. Dwight já estava me esperando lá. Ele descobriu o que aconteceu e veio correndo pra delegacia. A única maneira de tirar meus pais da prisão é encontrando a Madison e as joias roubadas. Mas elas podem estar em qualquer lugar. Vem comigo. Acho que sei onde encontrá-las. Dwight correu para o cemitério. Ele me lembrou que alguém estava rodando o túmulo da Madison. No final das contas, ele era um bom detetive. Quando chegamos, vimos minha avó e minha irmã tirando joias de um esconderijo perto do túmulo falso e colocando-as em sacos. Dwight e eu nos escondemos e gravamos vídeos das duas. Meu plano funcionou. Ensinamos uma lição aos seus pais idiotas e agora podemos ficar tranquilas na Venezuela e viver felizes para sempre. Sinto pena da Ruth. Ela parecia uma garota legal. Me poupe desse sentimentalismo. Seus pais sempre amaram mais a Ruth. Você deveria odiá-la. Apresse-se ou perderemos nosso avião. Tá, já vai. Elas pegaram um táxi e foram embora. Enviei o vídeo para a polícia. Eles interceptaram a vovó e a Madison no aeroporto e as prenderam. Mais tarde, minha irmã admitiu que estava roubando lojas enquanto nossa avó a ajudava a encobrir seus rastros. As verdadeiras criminosas foram para a prisão e meus pais foram inocentados de todas as acusações e libertados. Eles ficaram infinitamente gratos pela minha ajuda e imediatamente me puxaram para um abraço. Ruth, obrigada, você salvou nossa família. Mas eu me afastei e disse carrancuda que estava decepcionada com eles. A vovó escolheu ela mesma o caminho dela.
Mas a Madison é assim por causa de vocês. Vocês sabiam perfeitamente que a vovó era uma criminosa, mas ainda assim, largaram a Madison para cuidar dela, para que vocês pudessem se concentrar em suas carreiras. Sinto muito. Mas isso não parece uma vitória pra mim. Acontece que até famílias perfeitas podem ter esqueletos escondidos em seus armários. Descobri a verdade desagradável sobre meus pais e agora não sei se algum dia conseguirei perdoá-los. O lado positivo é que meu detetive Dwight acabou se revelando um cara legal, embora a princípio parecesse o pior valentão do mundo. Nós nos tornamos um casal e às vezes visitamos minha irmã na prisão juntos. Espero que a Madison tenha aprendido a lição e um dia vire uma nova página. Como você reagiria se descobrisse que tem uma irmã que seus pais esconderam de você? Me conte nos comentários abaixo. Por favor, curta esse vídeo e se inscreva no Diário Privado. Isso ajudaria muito o canal.